Mais uma semana, mais um Baita Papo online e hoje um Baita Papo muito especial sobre um assunto que particularmente eu gosto bastante e eu já começo a falar que a gente vai conversar sobre quebrando o tabu com relação à terapia. Falar é preciso. Agradeço aos meus apoiadores, Sorrifácio Uruguaiana, já quero agradecer a dentista Ingrid e ao dentista Glauber que fizeram aí, corrigiram o meu sorriso nessa semana, incomodei eles bastante lá no Sorrifácil e para que eu fizesse aí o meu sorriso. Então, se tu quer ter um sorriso bonito, branco, alinhado, procura a Sorrifácio Uruguaiana que eu tenho certeza que eles vão resolver esse teu problema. Além do que, essa semana também está rolando aí a semana do implante dentário lá na Sorrifácio. Então, tenha um sorriso completo e seguro com a Sorrifácio. Também a Farmacos, há mais de 30 anos, a farmácia da cidade, e agora também tu pode comprar os produtos da Farmacos pelo aplicativo do Mais Delivery. Então, manipulados, a referência é Farmacos. Também Lump Bar, que é o melhor restobar da fronteira oeste. Se tu ainda não conhece o Lump, tu tem que conhecer, porque assim, o Lump tem é especialista na carta de drinks, são especiais na parte de gastronomia, toda a gastronomia do Lump, a alta gastronomia do Lump, feita aí com o chefe Rodolfo. O ambiente do Lump é totalmente diferente, então se tu ainda não conhece, tu tem que conhecer o Lump Bar. E nesse final de semana iria acontecer aí o evento, o jantar e o almoço com o chefe de Porto Alegre e com os últimos acontecimentos da função do decreto, foi cancelado, vai ser feita uma nova data aí para que o evento aconteça. Só avisar que é minha entrevistada. Aí, agora ela entrou. Então, vamos aguardar a próxima data desse jantar lá no Lump Bar, que eu tenho certeza que se tu não conhece, olha, fica essa super dica. Quero hoje apresentar já a minha entrevistada. Ela é uruguaianense, tá? Tem 44 anos, é formada pela UBRA desde 2003. Há 10 anos é uma profissional atuante nas políticas públicas. Também atende adultos e adolescentes no consultório há mais de 17 anos. Além disso, ela é psicóloga perita aqui do Fórum de Uruguaiana e há 11 anos e conciliadora judicial desde 2018. Suzana, bem-vinda ao Baita Papo. Boa noite, Tari, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, né? Obrigado por essa apresentação, tantas coisas que a gente acaba fazendo ao decorrer dos anos, né? Isso relembra a gente, já fiz isso, já fiz aquilo. E assim, que vocês saibam que assim, o Dario me pegou meio de surpresa ontem, anteontem, eu vou ver o que eu consigo transmitir da forma mais clara possível, assim, né? Para que a gente. A minha ideia é bem o que tu disse, que a gente tem uma conversa, assim, bem É uma informal. conversa bem informal, é um baita papo, né? Sem, sem roteiro. Suzana, eu já quero começar a te perguntar o que é propriamente dita a terapia? O que seria a terapia? Pois é, na verdade, assim, e várias vezes eu vou te falar isso, assim, tem palavras que caem num uso coloquial e, bom, e a gente acaba repetindo, tipo, quimioterapia. Todo mundo acha que é só uma terapia feita quando a pessoa tem um diagnóstico oncológico. E não é, toda vez que a gente está fazendo uma terapia com qualquer tipo de medicação, né, uma terapia química. O que Sim. nós fazemos é psicoterapia, né? Então, se trabalha dentro do âmbito da terapia psicológica, né? Onde a gente trabalha algo que realmente tem tudo a ver com o teu tema ali, que é a questão do falar, né? Sim, quebrando o Então, tabu, né? pois é, que é a gente poder ver algumas das nossas questões pelo diálogo, né?
A minha, a minha, a minha Tua linha? forma de, na minha linha de atuação, exatamente, ela é psicoterapia de orientação psicanalítica, né? Então, na verdade, essa psicoterapia, ela teve início, né, lá com Freud, a psicanálise, né, todas as questões que a gente já tem um conhecimento, por volta de 880, por aí, e eles mesmos, né, nesse momento, nomearam a cura pela fala, onde a gente Sim. pode se sentar e trazer aos poucos questões que vão vindo à tona e vão sendo acolhidas, recebidas e no momento devido, né, devolvidas para o nosso paciente. E por que que as pessoas ainda têm esse medo de procurar um profissional para fazer a terapia? Eu acho que também tem a ver com isso que eu te falava do negócio de ser super recente, entendeu? É uma ciência relativamente nova. Ontem eu pensava um pouco sobre a questão do município e dos profissionais que atuam aqui. E eu me lembro que na minha infância eu me lembrei assim de 2 ou 3 colegas que atuavam. Sim. Que hoje são senhoras, são pessoas. Ou seja, na verdade, além de ser uma ciência nova, ela é pouquíssimo difundida, né? E ela carrega um estigma muito complicado por vezes, entendeu? Que, por exemplo, terapia para louco. E o que Isso é aí louco? Aham. É uma pergunta bárbara de ser feita. O que é louco? Aqui atrás de mim eu tenho um Código Internacional de Doenças, né? Que ele classifica, né? As patologias Sim. psiquiátricas. Não existe essa patologia. Então é para louco. A pergunta que é bem interessante assim, o que é louco? Hoje Claro. nós trabalhamos com a questão do sofrimento psíquico. O que me faz sofrer? Uhum. Por que que eu não posso procurar alguém, de repente, para trazer algumas das questões que estão me fazendo sofrer e dividir com essa pessoa e, de repente, juntos a gente encontrar saídas, né? Claro. Só que tudo isso é algo que a gente está fazendo hoje contigo nessa live, as pessoas tá sendo difundido, mas é muito recente, por isso esse estigma. Dizem que antigamente as pessoas iam no terapeuta quase que escondidas, entendeu? Eu não duvido, eu não duvido. E em cidades maiores a gente já tem situações do tipo, ai, o meu terapeuta é tal, ai, quem é o teu, né? Sim. E em outras regiões ainda fica, digamos, um pouco mais, as pessoas ficam um pouco mais receosas de falar sobre É estar que fazendo psicoterapia. é porque é difícil falar, né? Essa é a nossa próxima pergunta. Por que que é tão difícil falar, né? Voltamos à questão ali, né, que eles começaram a ver que o falar, né, a questão, porque as terapias iniciais, assim, com essa questão do sofrimento psíquico, elas eram muito agressivas, é aquilo que a gente vê em filmes, eram banhos quentes, banhos frios, as pessoas Sim. privadas das suas Não tinha o diálogo. liberdades, não tinha diálogo, e não tinha Uhum. sequer medicação, que é outro Sim. estigma que nós temos também, tá? Não vem ao caso nessa tua pergunta, mas a gente pode depois introduzir esse assunto. Então, o que acontece? Se começou a se proporcionar um ambiente tranquilo, alguém para te ouvir, alguém para estar ali para escutar as tuas dificuldades. Só que por Sim. ser recente, ter poucos profissionais e isso não ser estimulado, não é estimulado. Nós não somos Uhum. estimulados muitas vezes a confiar em alguém, o investimento financeiro de confiar em alguém para ir lá trabalhar minhas questões. Porque se é para conversar, eu converso com meu amigo, né? Que é a mesma Claro. coisa, só que não é. Não, que não é a mesma Não coisa. é. Sabe que eu sempre ouço o comentário em roda de amigos. Eu não tenho filhos, mas geralmente na galera que tem filho. E eles comentam assim: ah, mas o meu filho adolescente não se abre muito, ele não gosta de falar, a criança não fala. Mas essa questão de não querer falar está muito atribuído ao ser humano em si, não precisa ser o adolescente, né? Não é somente nessa faixa etária, né? Isso vai depender muito do contexto onde eu estou inserido, entende? A gente percebe que
dependendo da região, dependendo da família, né? Eu sou mais chamado ao diálogo ou não, tá? Gerações, digamos, 2 gerações atrás, por exemplo, o diálogo com com os nossos pais, ele era bem mais restrito, né? Hoje, a Sim. maioria das famílias proporciona momentos de maior diálogo. Então, a fala tá sendo cada vez mais valorizada. Essa questão do adolescente, eu não atendo crianças, por exemplo. Eu atendo a partir dos 12 anos, eu atendo adolescentes e adultos, né? Uhum. O adolescente, ele tem uma questão de estar numa fase de total transição. É outra coisa totalmente nova também, porque algumas gerações atrás, ou tu era criança ou tu era adulto. Não tinha meio termo. A partir do momento de deixar de ser criança, tu era adulto. E hoje nós temos uma fase de transição que nós respeitamos, que é uma fase de adaptação para a vida adulta. E ela tem um tempo. Não é Peter Pan, eterno adolescente também, entende? Sim. Inclusive existe uma síndrome da Peter Pan. A gente Uhum. conhece uns adolescentes de 40 anos, assim. Mas o que acontece é que ele tem que se separar um pouco desse pai e dessa mãe, né? Que ele viveu durante tanto tempo aconchegado, cuidado nesse ambiente e fazer seus pares de iguais. Por isso que a gente vê assim, ó, o grupo do skate, o grupo do pagode, o grupo que se veste de não sei o quê. Eles precisam fazer seus pares de iguais. E aí falar se torna mais fácil quando eu estou nos meus pares de iguais. E eu Sim. não viro uma adolescente porque eu atendo adolescentes. Mas, por exemplo, Uhum. eu proporciono um ambiente aqui no meu consultório de tapete, de almofada no chão. Adolescente adora sentar no chão. Adolescente tem um sofá, ele senta no chão. Né? Tem 3 sofás na casa, ele senta no chão para olhar a televisão. Né? Uhum. A questão de poder estar falando uma linguagem parecida, por exemplo, que é o GTA. Vai lá, Suzana, ver o que é GTA. Entendeu? Verdade. E tu inteira Gírias. daquele mundo, né? Tento me inteirar, mas ao mesmo tempo mantendo, né, o meu papel. Nós Claro. não somos amigos. Mas eu tenho que ter uma ideia, Uhum. porque senão eu não compreendo o mundo que ele me traz. Eu tenho que ter Verdade. um pouco da compreensão desse mundo, né? Uhum. É bem interessante, assim. E dentro do contexto deles, é assim, é muito rico quando eles começam a se abrir. Só que assim, ó, tanto adolescentes quanto adultos, assim, ó, primeiro a gente tem que criar um vínculo, eu tenho que confiar naquela pessoa, aquela pessoa tem que me respeitar, eu tenho que saber que aquela pessoa não vai me julgar, eu não sou a professora do SOI, eu não sou o juiz quando eu trabalhava com políticas públicas, eu não sou o juiz da vara da infância e juventude, entende? De tu poder te sentir acolhido. E assim, e caso tu não te sinta, isso é bem importante, qualquer profissional que tu possa chamar de capacitado vai te encaminhar para alguém que talvez tenha mais teu perfil. É, verdade. Tu sabe que algumas pessoas que eu converso sobre fazer ou não a terapia me dizem sempre a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho que falar, ou eu vou esgotar todos os meus assuntos com a psicóloga. Mas, como tu falou, a terapia está além disso, né? Ela te traz outros, né? Ela vai te trazendo lá de trás a história e tu nunca vai esgotar, né, o assunto, na verdade. Nunca vai esgotar, mas assim, ó, eu não acho que tu precisa ter um terapeuta de estimação, sabe? Eu sou uma pessoa que, bom, eu sou psicóloga, né? E eu acredito Sim. que eu tenho que estar sempre, além de me aprimorando academicamente, acredito que o meu tratamento é primordial, né? Eu tenho uma pessoa que me acompanha há anos já, é uma psicanalista, ela é paulista e tal. Mônica, tô bem, eu acho. Uh, e dentro desse contexto, assim, algumas pessoas vão ter um pouco mais dessa disponibilidade de estar sendo acompanhados a longo prazo. Mas assim como a gente falou da psicoterapia de orientação psicanalítica, existem outras formas. Por exemplo, psicoterapia focal breve. Por exemplo, eu tive uma perda. Eu vou me aposentar.
eu tenho que escolher uma profissão. E às vezes a pessoa naquele momento só quer trabalhar aquela questão. Sim, isolado. Exatamente. Em outro momento ela retorna da vida dela e vem trabalhar outras coisas. Essas pessoas que te dizem, eu não tenho nada para falar do terapeuta, são as que chegam aqui e dizem, eu nem sei porque eu tô aqui, eu não tenho nada para falar. E as pessoas falam 50 minutos. O ser humano é super complexo. Nós temos uma Verdade. demanda. É difícil entender as pessoas, né? Em todas as esferas, né? Porque o ser humano é único, né, Adriano? Não existe outro igual a ti, não existe outro igual a mim. E, assim, como tu vê o mundo é particular teu, como eu vejo o mundo é particular meu. Nós estamos inseridos numa sociedade, num meio. Nós temos questões inatas, mas nós temos toda essa influência do meio onde nós estamos inseridos. Então, assim, ó, não tenho o que falar. É uma coisa que seria uma forma de negar, assim, de dizer assim, ó, nesse momento, ou talvez nunca, eu esteja pronto para fazer terapia. Tá, seria essa a tradução do eu não tenho o que falar. Suzana, a pessoa que vai buscar a terapia, ela também tem que estar preparada para o seu autoconhecer, né? Estar preparada para o que ela vai encontrar de coisas que aconteceram, sei lá, no passado dela. Eu conheço algumas pessoas que também já começaram a fazer terapia, mas aí a psicóloga foi indo, chegou num ponto que a pessoa disse, não quero mais, não quero, aquela psicóloga não é boa. Mas ela não é boa porque ela chegou no ponto que tu não queria ser, né, tratado, né, digamos assim. Por isso, de uma forma acolhedora, delicada, a gente sempre coloca que assim, o vínculo terapêutico não é um vínculo de amizade. Né? Então, por vezes, existem feridas que a gente tipo, elas estão ali, mas elas estão mal cuidadas, tem um curativo mal feito, um negócio mal cicatrizado, e a gente vai ter que tirar esparadrapo, aquilo vai doer, vai ter que limpar. Então, é essa fantasia que tu vai sair todos os dias da tua sessão, de uma forma muito gratificante no sentido de disposto, de disposição, de tendo ouvido o que tu gostaria, isso, mais uma vez, é uma fantasia. Às vezes tem que ser colocado o dedo nessa ferida. Porque senão não é trabalho, senão a gente, de alguma forma, só está, sei lá, colocando panos quentes, ou algo que alguma pessoa lá que tu disse no encontro dos amigos falaria por cima e tal, para não causar até sei lá, um tipo de constrangimento com o amigo que tá lá conversando. Então, assim, não é sempre, eu vou sair sempre relaxado. Não. Às vezes eu vou sair chorando, às vezes eu vou sair mais pesada do que eu entrei, e é por isso que eu tenho que voltar. Porque nós temos que terminar o que a gente começou. A gente tem que dar continuidade até aquela ferida, até aquele buraco, ele ficar bem cuidadinho, tratado. Nem todos vão fechar. Mas muitos deles vão pulsar menos ou até parar de pulsar. E tem vários que vão fechar. Que vai ficar uma mínima cicatriz. Só que assim, isso demanda tempo. Aí as pessoas querem, que é uma coisa que eu digo, que isso eu tirei do Cortella, que eu acho ele se expressa de uma forma muito boa. Aí nós entramos na geração miojo, né? Em 3 minutos não dá para fazer nada. Aí a pessoa diz, faz 1 ano que eu vou lá. Não, fora a gente que diz, faz 2 meses que eu vou. Gente, 2 meses são 8 horas. 4, uma sessão por semana. Aí a pessoa tem 40 anos, 38 anos, 28 anos. 8 horas dá mal para a pessoa ter uma ideia assim do que acontece aqui dentro de um consultório psicoterápico. Verdade. Para quem entrou agora e não sabe o que está acontecendo, esse é o Baita Papo Online, é meu programa semanal aqui no meu Instagram, sempre nas segundas e nas quintas. Hoje o Baita Papo é sobre quebrando o tabu com relação à terapia. Falar é preciso. Quero agradecer aos meus apoiadores, Sorrifaça Uruguaiana, aos doutores Glauber e Ingrid que estão assistindo,
pelo meu sorriso, que eu tanto incomodei eles. Então, se você quer um sorriso bonito e perfeito, vai na Sorripasso Uruguaiana. Lump Bar, melhor restobar da Fronteira Oeste. Quem não conhece, tem que conhecer. Alta gastronomia da Fronteira Oeste. É lá no Lump. O evento que ia acontecer com o chefe no final de semana, em decorrência dos últimos decretos do governador, foi cancelado, então a gente vai avisar aí a próxima data. Farmacos, há mais de 30 anos, a farmácia da cidade. Se tu precisar comprar produtos da Farmacos, agora tu pode pedir pelo Mais Delivery, o aplicativo que entrega de tudo. Hoje a minha entrevistada, ela é uruguaianense, tem 44 anos, ela é formada pela UBRA desde 2003, há 10 anos é uma profissional atuante nas políticas públicas, também atende adultos e adolescentes em consultório há 17 anos. Além disso, ela é psicóloga perita do Fórum aqui de Uruguaiana há 11 anos e conciliadora judicial desde 2018. Suzana, dando sequência ao nosso Baita Papo Online, eu te pergunto, como escolher o melhor terapeuta? Tem diferentes tipos de abordagem? Como é que funciona? Tem vários tipos de abordagens, assim, e agora tu acabou de agradecer, por exemplo, os teus dentistas e provavelmente tu estás altamente satisfeito com o vínculo, a relação e o resultado que vocês tiveram, Claro, claro. entende? E talvez tu tenha uma experiência bem negativa com algum outro, mas Uhum, não é por isso que tu deixaste de ir ao dentista. sim, Então, essa é uma das questões de como, de repente, manter essa escolha. Eu tenho que me sentir à vontade, eu tenho que me sentir, de novo, volto àquelas questões respeitadas. Tem que ser um profissional capacitado, isso é muito importante. Alguém capacitado, que tenha, né, sua ligação junto ao Conselho Regional da Psicologia, não é? É importante fazer um pouco dessa investigação, né? Bom, sim. e aí por dois modos tu pode chegar a um psicoterapeuta. Ou por indicação, a indicação geralmente pode ser do teu médico clínico, pode ser do teu endocrinologista, isso é muito interessante, do teu ginecologista, pode ser do teu psiquiatra. Porque às vezes se dá o caminho inverso. Às vezes a gente está atendendo e solicita uma avaliação psiquiátrica para ver se precisa fazer coterapia com avaliação medicamentosa, com intervenção medicamentosa. E às vezes é o contrário, o psiquiatra já está medicando e só a medicação Não resolve. não é o que vai apaziguar a dor naquele momento, mas aí nós vamos ter que mexer nas feridas, É tá? interessante esses outros profissionais que tu comentaste, né? Eu não tinha essa dimensão que era assim também por esses profissionais. Sim. Porque assim, tem uma questão assim que eu acho super interessante também de deixar para a gente refletir assim, ó. Nem tudo é psicológico, ao contrário, tá? Eu particularmente acredito que meus colegas que têm um certo preparo, assim, ó, eu a princípio descartar as causas fisiológicas primeiro. Então, eu tenho uma dor de cabeça super recorrente e tal, é estresse, é ansiedade, não sei o quê. Não, só um pouquinho. Primeiro, nós vamos fazer todas as questões dos seus exames fisiológicos, e aí eu só posso dizer que é psicológico depois que eu descartar essa causa. Pode ser os dois? Pode. Um excesso de ansiedade me desencadeia crises de enxaqueca, por exemplo. Mas então, junto com o neurologista, se faz esse tratamento em parceria, né? Sim, Então, perfeito. o endocrinologista, a questão hormonal, eu te falei do gineco, a questão da menarca, do puerpério, da gestação. Bons profissionais trabalham de forma interdisciplinar. Né? Eu fiz a minha pós-graduação em psicologia hospitalar no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. E é um hospital escola. E lá tu Sim. aprende muito essa questão de poder ver o ser humano de uma forma global. Eu não sou só mente, só corpo, só... Eu não sou separada, eu sou um só. E isso é bem
bem relevante. E aí, como escolher, depois no final, se te indicarem, se te adaptar, não te adaptar, de novo te digo, eu sempre deixo em aberto. Qualquer coisa, a gente reencaminha para algum colega que de repente vá poder ver melhor aquela situação. Outra afirmação que também ouço que é bastante comum: vou procurar um psicólogo porque ele vai resolver os meus problemas. Ah, isso é ótimo. Eu também queria alguém que resolvesse os... De novo, Mônica, os meus. A contrária, ela também existe. Ele não vai resolver os meus problemas. Também não vai. Na verdade, a ideia não é resolver ou não resolver as questões das outras pessoas. É trabalhar junto com elas para que elas busquem a melhoria da sua qualidade de vida. Às vezes, tendo percepção de uma série de situações que ela não se dava conta. Que ela não se dava conta. Sim. Porque às vezes o espelho está tão perto, né? Aquela coisa do espelho tão perto, tem que ter um certo distanciamento. Porque fosse só ler um livro, nós não precisávamos nos tratar de repente, né? A teoria eu sei. Então, assim, ó, não, ele não vai resolver os teus problemas, ele vai resolver os dele, olhe lá. Mas assim, ó, ele pode te mostrar caminhos, vocês juntos vão ver possibilidades, né? Orientações podem ser feitas, tu vai ser ouvido e na grande maioria das vezes o que a gente espera é um insight, é quando é o dar-se conta. A pessoa mesmo tá falando e te diz assim, gente, mas não é que era assim? Por poder estar tendo um lugar de fala, onde ela pode ser ouvida. Tem uma pergunta aqui, vamos ver junto comigo, da Lorena. Como saber se deve procurar um psicólogo que atue na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, alguém que seja psicanalista? O paciente tem alguns critérios para avaliar isso por conta própria? Os critérios por conta própria seriam esses de eu me adapto ou não, entende? Sim. Tem algumas questões que a cognitivo-comportamental é mais indicada, algumas questões em relação ao transtorno de adição, né? Fica algo mais pontual, né? Vai depender muito da adaptação da pessoa. E aí, assim, ó, se a gente for entrar nessa seara, tem as patologias que a gente mal conhece, né? Da questão da nossa psique são inúmeras, assim, e aí vai depender muito de que se trata, e de quem, de novo, é a pessoa. Porque isso é muito Claro, varia do importante. paciente. Claro, da disponibilidade do paciente e tal. Às vezes, sim, se a gente percebe, não, eu acho que tal coisa, eu acho que para ti... Tanto quando os psiquiatras encaminham, eles pensam... Eu, quando encaminho, eu penso Sim. muito bem, eu digo, não, essa pessoa... É para aquela pessoa que às vezes tem a mesma linha de abordagem que a minha, mas que de repente tem colocações mais sutis, um tom de voz mais baixo, que não é o meu caso. A gente pensa bem aonde vai caminhar esse paciente. Sim. E condições de avaliar ele tem, mas é assim, é na base da experimentação. Tá. Suzana, é importante a gente ressaltar aqui que o psicólogo, ou a psicóloga, enfim, ela é uma pessoa que também tem defeitos e limitações, né? Ela tem vida própria, ela se relaciona, ela sai. Por vezes as pessoas acabam criando uma expectativa em cima do profissional, outras vezes acabam se decepcionando porque ficam julgando o profissional, né? Eles não entendem que existe essa relação. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é a mesma que a gente faz em relação, porque assim, ó, o julgamento, ele é intrínseco ao ser humano, né? Às vezes a gente não quer julgar e já está julgando. Mas talvez é o mesmo que se espera do juiz, de algumas pessoas que têm determinados cargos, escolha de determinadas profissões.
a filha da professora não pode ter dificuldades escolares. Isso é fantasia. Isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Por quê? Porque, por vezes, nós mesmos acreditamos. Principalmente no início da nossa carreira. Não, então agora, se eu sair e, sei lá, dançar e num casamento, imagina, eu vou estar passando uma imagem de, sei lá, relapsa. Se me chamarem no colégio pelo meu filho, imagina, meu filho tem que ser perfeito. Então, a gente cai em umas questões assim, e não tem que ser perfeito, né? Assim como nós não temos que ser a psicóloga da nossa mãe, do nosso filho, né? Isso é algo que acontece por vezes, né? Já que tu é psicóloga, mas não é assim que funciona, entende? Não é não é má vontade. Não, Quem sabe tu vai dar o conselho, vamos ali conversar. Bom, mas é que eu não dou conselho, né? Conselho, daí fica complicado. É o que eu te disse, a gente dá orientação, a gente ouve, a gente constrói junto com a outra pessoa. Aí conselho aí fica, né? Não é a minha área. Até comigo acontece, mas quem sabe vem aqui, tu trabalha com rede social, quem sabe tu me dá um conselho, uma ajuda. Não, também não faço isso, né? Não dá, né? Não, nosso Então tá, vamos montar um projeto, o que tu quer, né? Nesse sentido. Então, assim, da gente também não cair nessa armadilha de ter que estar se policiando o tempo todo, buscando uma perfeição que é uma utopia, né? Para tentar, sei lá, de alguma forma atender aí uma necessidade, uma demanda de pessoas que estão esperando de nós posicionamentos tão perfeitos. Agora me veio uma recordação, assim, acho que a minha mãe está assistindo, e eu estava na faculdade e por vezes, bom, pouco mais que um adolescente, né? A gente tem as dificuldades. E hoje meus pais super compreendem o meu trabalho e tal, são super, a gente tem um relacionamento bem tranquilo em relação a isso. Mas eu me lembro que na época, de alguma forma eu ligava, acontecia alguma coisa, sei lá, de nota, de problema, sei lá, de namorado. E a minha mãe me dizia, mas como vai ser psicóloga? Chorando. Entende? E hoje minha mãe e várias outras pessoas, né? E eu espero que as pessoas que estejam aqui nos ouvindo, nos assistindo, entendam que eu choro, também fico braba, levanto a minha voz, tento, dentro de um contexto, manter o meu autocontrole, que é o que a gente busca, né? Mas não tenho nenhuma intenção de ser perfeito. Outra questão bem comum também é sobre o período que a gente até comentou sobre o período de tratamento, né? Algumas pessoas não fazem por acharem que é interminável. Eu conheço pessoas que fazem terapia há 15 anos, tem gente que faz por menos tempo, mas esse período depende de cada caso, na realidade, né? Exatamente. Depende de cada caso, da disponibilidade da pessoa, né? Demanda, a gente sempre vai ter alguma coisa, mas assim, ó, tu pode chegar num momento já do teu autoconhecimento, que é o que tu me trouxeste, que tu já consegue dar conta da tua demanda sozinho. Entende? O adolescente, por exemplo, não é porque ele começou aqui adolescente que ele vai aposentar aqui. Entende? A demanda dele, tanto que assim, ó, eles vão para a faculdade, essa vão alta, embora. quem dá é o psicólogo. Na alta, quem dá é o psicólogo. O paciente pode desistir, ele pode pedir, né, ele te avisar de uma desistência. Isso é legal que seja feito numa sessão também, não é só tipo mandar um WhatsApp, não vou mais, né, que a gente possa fazer um desligamento legal, até para no momento que a pessoa queira voltar, isso esteja organizado, né? E sim, e tem gente que faz muito, tem alguma literatura que fala que não é saudável tu estar há mais de 5 anos com o mesmo terapeuta, né?
Mas por vezes, assim, ó, até pelo interior, assim, ó, a gente também não tem tantas escolhas, né? Tem algumas questões. É como atender conhecido. Aí fica complicado, né? É difícil, né? Deve ser complicado. Tu não pode atender parente, amigo, ninguém. Mas assim, ó, a gente mora no interior. Quem que tu não conhece? Então, a gente tem que fazer os nossos próprios parâmetros. Eu tenho os meus, por exemplo. Eu não atendo quem eu vou na casa, quem eu vou no aniversário. Agora, conhece aquela pessoa. Porque assim, a gente conhece muita gente. Entende? Conhecer de abanar é uma coisa. Aí, quando tem vínculo de amizade, não é pra ti. É pra te indicar pra tua colega. E a tua colega te indicar o amigo dela. Né? Se ela acha, se ela confia no teu trabalho. Uhum. Eu me perco um pouco nas tuas perguntas, mas é que eu não sou nada prolixa, assim, eu sou... Não tem problema, que essa parte das perguntas tu deixa com o jornalista, só vai respondendo. A terapia com psicólogo, ou vamos reformular essa pergunta. Qual é a diferença entre o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista? Tá. O psicólogo. A psicanálise, eu acho que eu vou começar por aí, tá? A psicanálise é uma formação. É como se tu fosse fazer... daí tu faz... não poderia ser esse exemplo medicina, daí ortopedia, porque tu pode ser... Na psicanálise tu pode ser psicólogo ou psiquiatra e fazer essa formação. Tu pode ser psicólogo ou psiquiatra e ser psicanalista, porque é uma formação pós a tua formação inicial. É uma Pós-faculdade. especialização, É poderia uma ser? especialização, sim. De anos, aliás, e bem complexa, tá? Eu não sou psicanalista, né? São anos de trabalho, né? A análise, quem faz a análise é feita por um analista. Ela Qual é é a diferença da análise para a terapia? Para psicoterapia de orientação psicanalítica, a gente tem menos sessões, por exemplo, a gente tem mais. A gente dá mais feedbacks para o paciente, né? Por vezes a coisa se dá um pouquinho, de uma forma um pouco mais dinâmica, né? Mas a psicanálise é a base desse estudo, Os dois. dos dois. Aí, o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra é um médico, ele fez medicina. Ele podia ter feito, sei lá, endocrinologia, ortopedia, ele fez psiquiatria. Sim. Todo psiquiatra é um médico. Por isso que quem receita medicação é psiquiatra. Só quem pode receitar medicação é psiquiatra. Psicólogo não receita. Ok? Aí a gente trabalha junto com ele. Tá? A gente estuda o caso e juntos, né? Os psiquiatras aqui em Uruguaiana são todos muito acessíveis, assim. Eu gosto de trabalhar com os guris, com o Rony, com o Rig, a Raquel, a Daiane. Eu acho que, né, a gente consegue ter uma troca... Ah, olha aí. Eu acho que a gente consegue ter uma troca muito boa, né? E o psicólogo é aquela pessoa que fez faculdade. Então, faculdade de psicologia, faculdade de medicina, que fez psiquiatria, e ambas as faculdades tu pode fazer especialização em psicanálise. Quais as causas mais comuns que as pessoas procuram para fazer terapia? No meu caso, tá, que eu busquei para fazer terapia, foi porque eu desenvolvi ansiedade e na sequência já veio a síndrome do pânico, porque eu perdi o meu pai ano passado e agora recentemente também perdi minha mãe. Mas como eu já vinha fazendo um tratamento com uma psicóloga e com uma psiquiatra, por indicação da psicóloga, eu busquei a psiquiatra, que nesse caso é a Daiane, como tu citou. E aí, então, eu descobri que eu tenho a síndrome do pânico decorrente desses fatores, né? Mas os fatores mais comuns, quando eu conversei com elas, me disseram bastante sobre isso, que as pessoas, nesse momento, não sei se é momento de pandemia ou se tem essa, né, questão do pânico, da ansiedade relacionada ao pânico. Primeiro, sinto muitíssimo por todas as tuas perdas, tu sabe disso, né? Já te mandei mensagem e tudo. E não tem como a gente não ter, não se desregular, não se desestruturar, não se desencontrar, né? Com tamanhos acontecimentos, com acontecimentos dessa magnitude na tua vida,
né? Sim. O que é muito interessante é que tu escolhestes ajuda. Eu senti a necessidade de buscar um profissional. Exatamente. Que é o que aquele amigo lá diz que não tem nada para falar. E aí ele toma uma caixa de cerveja no final de semana, né? Porque está em luto pela perda de alguém ou por um processo em relação a alguma coisa. Mas isso não é tratamento, isso é uma anestesia, entende? Só naquele Então, momento, né? o que as gurias te disseram, o que as colegas te passaram, é que sim, nós estamos vivendo num momento ímpar, assim, ó, nunca antes visto. E tudo que é novidade nos deixa numa situação de bastante ansiedade. A gente tem medo do novo, do diferente. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. E se eu já enfrentei situações bem negativas como as que tu enfrentaste e acabaste de relatar, mais medo eu vou ter. O Sim. medo, ele não é ruim, tá? O medo é tipo a dor, ele nos protege. Se eu não tiver um pouco de medo, eu vou, sei lá, sair de madrugada, eu vou gastar todo o meu dinheiro, não vou ter para comer amanhã. Esse receio, ele não é ruim, tá? Ele nos protege. Pessoas que não sentem dor destrói seu corpo muito rápido, é uma doença, né? Neurológica. Ele nos protege. O excesso de medo é o que vira o que tu acabou de dizer, que é o pânico, e o pânico nos paralisa. Uhum. O pânico nos deixa sem ação. O pânico nos dá sensações muito desagradáveis. E muita gente está passando por isso em função, assim, de uma troca de cotidiano que nós sofremos do ano passado para cá, inenarrável. E aí eu volto aos meus adolescentes. Eu volto aos adolescentes que iam se formar, que estavam pagando a festa, que, Sim, parou. que também perderam pessoas como tu perdeste, né? Uhum. Pensa, aquele adolescente que tu falou antes, já na fase de transição, passando pela fase de transição, numa fase que até nós adultos não sabemos como lidar. Então, sim, é o que as gurias te disseram. É uma questão de essa situação, ela tá bem maximizada. O bom seria que todo mundo pudesse ter essa tua percepção, né? E buscar Mas tu auxílio. sabe que eu tinha um preconceito sobre isso aqui, até a próxima pergunta é sobre isso. Que antigamente as pessoas que faziam terapia, como tu falou lá no início, eram taxadas ou de louca, porque procurou, ou de depressiva. E até ia te perguntar se hoje em dia ainda as pessoas têm esse preconceito. Eu, particularmente, tinha e me considero uma pessoa instruída, mas tinha esse preconceito. Depois que eu comecei a fazer, faz 6 meses que eu faço terapia, meu conceito mudou e eu conversei com pessoas que faziam e sempre falaram super bem da terapia. E hoje eu falo para todo mundo, se a oportunidade tiver de fazer, tem que fazer. Acho que falar é preciso, né? A gente tem que É, falar. é. Não esperar Para o problema, né? para te ver a questão da instrução, também me deparo com pessoas que a gente considera instruídos, né? E dentro de uma população geral do nosso país, digamos, nós somos uma parcela bem pequena da população que tem um pouco mais de instrução, de verbalizarem situações como essa. É para louco? Acabei de dizer que não existe essa. É para Sim. depressivo. Bom, e aí, se eu for depressivo? Tu acabou de trazer uma situação bastante particular da tua vida. Bom, daí eu perdi meus pais, daí eu desenvolvi pânico, e de uma forma muito tranquila, entendendo que isso é natural. Às vezes é a A vida terapia me acontecendo. fez ter, a terapia me fez ter essa percepção, né? Porque até eu descobri o que eu tinha, eu tive crise de Tu pânico na sofreu, rua. exatamente, tu Sofri. sofreu. Só que Mas aí assim, ó, entrei o que com a eu, medicação o que eu quero te dizer é que tem gente que sofre a vida inteira. e não Tem procurei aquele ajuda cara que daí. é assim, ó, desde o tempo do colégio, ele é o preguiçoso, sem vergonha, encostado, eu não sei o quê. Deus, aos 40 anos ele resolve fazer alguma coisa e ele tem uma depressão grave. Esses tempos eu escutei o relato de uma pessoa bem próxima das dificuldades que ela teve de estudar, de se organizar com as questões das finanças, apesar de ser uma pessoa
muito criativa, que trabalha muito, assim. Ela foi diagnosticada aos 40 anos com um transtorno de ansiedade e déficit de atenção. Não. Fácil, né? Entende? Então, assim, ó, essa questão da gente poder também desde cedo, e aí eu volto às crianças, poder buscar alguém que também as ouça, com que também elas possam falar, quanto mais cedo ela tivesse lugar de fala, melhor. Eu sou psicóloga e o meu filho vai numa psicóloga, né? Então, eu E acho os que profissionais vocês psicólogos têm a ajuda também de outros colegas psicólogos ou psiquiatras? Vocês fazem... Não, no caso, sim, tu tem uma outra psicóloga que tu faz terapia. eu faço terapia, sim, eu faço terapia. Outra coisa que a gente pode fazer é supervisão. Isso é muito, muito importante também. Quando se apresenta o teu caso e por vezes eu li, eu estudei, eu estou em dúvida, a gente tem supervisores. E agora, com essa questão da internet, porque antes tu tinha que pegar o ônibus, ir a Porto Alegre, Sim, aproximou. me aproximou muito. Eu tô com uma supervisora ótima agora e ela é do Acre. Uhum. Gente, o Acre para mim nem é tão longe que não tem nem ideia. E ela é maravilhosa. Foi a minha terapeuta que me indicou. Sim, aí tu tem a supervisão e tu tem mais uma terapeuta que te dá um suporte. Não, a né? minha terapeuta é minha terapeuta, ela é como a tua. Ela Sim. não me dá suporte no meu trabalho. Não, sim, ela é tua terapeuta. Mas ela, às vezes Sim, até, sim, óbvio, sim, né? Eu sim. levo coisas para ela. Claro. Mas a princípio é para eu falar da minha demanda. Sim, Às vezes eu trabalho, que às vezes é a pandemia, que às vezes são as perdas, que às vezes são as conquistas, porque isso é muito importante também a gente trazer. Ah, eu não preciso. Hoje eu não vou, porque a minha semana não aconteceu nada de ruim. E eu, como eu falo, tento esse linguajar também com a gurizada, eu digo, mas só vem me contar desgraça. Porque quando acontece de forma repetitiva, situações das quais eu acredito que sejam satisfatórias e prazerosas, que bom, vamos falar como eu cheguei aí, para eu chegar mais vezes. Então, isso é muito interessante. Indo para a questão da medicação, nós temos uma dificuldade, por exemplo, com a questão do antidepressivo. A pessoa toma um antidepressivo, 2 meses, se sente bem, para de tomar um antidepressivo, sem o desmame, né? Simplesmente cai lá embaixo. Claro que eu estava indo bem, mas eu estou indo aqui, ó. Eu tô com ajuda medicamentosa até eu não precisar mais dessa ajuda. Ou precisar sempre. Tem gente que não produz os neurotransmissores necessários e vai ter que... Bom, mas tem gente que tem que tomar insulina sempre. E aí? Por que o preconceito com a medicação psiquiátrica? Sim. Bem legal o nosso baita-papo. Mas a gente tem que finalizar, né? Até o Marcelo que está assistindo. Eu falo eu pra entrevistei caramba, ele um tempo. Não, mas é bom. Mas todos os baita psicólogos colega, falam, eu né? me oriento muito com ele, Marcelo, Vivian, a Carla, Michelena. Eu acho que a gente tem uma gama de colegas muito bons aqui, entende? E dá sim para buscar ajuda, assim. Acho que... Desculpas que eu não citei, porque eu acho que tem bastante gente boa. E dá para fazer por vídeo hoje em dia também, né? Agora com a questão da pandemia. Dá, e inclusive com o aval do Conselho Federal, né? Todas as diretrizes são as mesmas, o sigilo, todas as questões, né? E a questão da pandemia e a questão também, por exemplo, assim, ó, como eu te disse, assim, ó, eu atendia meninos que estavam terminando a escola e hoje tem gente que já foi para os Estados Unidos, está na Nova Zelândia, está na Austrália, estão em intercâmbios e os atendimentos continuam online, entende? Né? Então, essas situações são perfeitamente possíveis, né? É bem parecido com essa live aqui, é necessário o silêncio, as mesmas questões da psicoterapia presencial. Para a gente finalizar nosso baita papo online, eu gostaria que tu deixasses uma mensagem, tá? E um alerta para que as pessoas procurem sim a terapia como uma alternativa
de uma vida emocionalmente mais saudável. As pessoas precisam falar, né? Não procurem os amigos. Eu procurei os amigos no início, porque eu não sabia o que estava sentindo, mas aí tive a graça de uma amiga que é psicóloga. Como tu falou, eles não podem atender os próximos, né? E foi me indicando. Então, eu gostaria que deixasse mensagem, quanto importante é. Eu, como uma pessoa que faço, aconselho as pessoas a fazerem, a procurarem, tudo tem solução. Então, a gente começa a conversar com vocês, psicólogos, eles acham uma excelente profissão, né? Só tenho a agradecer, está me ajudando bastante, tanto os psicólogos quanto as psiquiatras. Então, deixo o caminho aberto para ti. Eu sou suspeitíssima em falar assim, eu sempre relato isso e de novo, né, remetendo aos meus pais, que eu digo para eles, que bom que vocês me deram a oportunidade de poder estudar algo que eu queria muito, porque eu amo o que eu faço, né, amo o que eu faço mesmo, que bom que tem gente que valoriza esse trabalho, porque às vezes quando tu não entrega algo assim, tipo, eu fiz para ti um objeto, quando isso fica na questão do subjetivo, as pessoas não entendem. Mas o que tu faz? Tu cobra para conversar com as pessoas, entende? Então, por isso que eu gosto de a gente poder estar esclarecendo o que faz o psicólogo, como tu acabou de dizer. Então, o que é? É gerar melhoria na nossa qualidade de vida. Juntos, é um trabalho, uma dupla terapêutica, juntos de poder estar trabalhando essas questões, né? Não acho que os amigos ou os parentes, ou o teu padre, ou o teu Sim, teu pai, tua mãe, teus amigos, teu marido, né? Teus não parentes. possam te ouvir, mas é outra escuta. Isso é importante, né? Sim. Eu ia falar o teu pastor, me lembrei. Não possam te ouvir, né? Mas é outra escuta, né? O ser humano é muito particular, assim, essa coisa de buscar, né? Existe, né? Permita-se, vá atrás, veja se tem essa possibilidade. Quando começou a pandemia, tu me pediste um vídeo. E eu gostaria de falar agora a mesma coisa que eu falei no final daquele vídeo, que é uma frase que eu levo muito para mim. Tu não precisa sofrer sozinho. Não precisa enfrentar todas as questões da tua vida sozinho. Então, por que não buscar? Por que não buscar ajuda? Por que não buscar auxílio de um profissional? Acho que eu termino com essa pergunta, porque eu gosto, daí a pessoa reflete. Tá bem, então, te agradeço teu tempo, a tua Imagina! disponibilidade. A nossa entrevista foi muito legal. Eu falei para o Marcelo também na época que a gente tem que fazer mais vezes, que eu acho que as pessoas gostam, né? Esse tipo de assunto é uma coisa que fica tão próximo das pessoas, né? Eu acho que é uma conversa bem tranquila, né? A ideia é essa, né? Coloquial, linguagem coloquial também, porque senão é para ser entendido pelo público em geral. E tirar esse tabu, né? De não falar, Esse de fazer. estigma é outra coisa de cidade do interior. E depois ela vai contar pro fulano. Gente, se a tua psicóloga de alguma maneira quebrar o sigilo, ela com certeza perde o cadastro dela no conselho. Ela sofre uma sanção gravíssima. Então, assim, Vamos confiar mais. vamos confiar, vamos se sentir. Vamos experienciar, vamos tentar. Eu acho que essa é a Tá ideia. bem, então. Obrigado, já aproveito e te convido pro Baita Papo da semana que vem, na segunda-feira, vai ser bem legal, vai ser com a Gabriela Beltrame, a gente vai falar sobre estilo, comportamento e organização. Adoro. Bem legal. Então Amor, tá, Agatha. agradeço vai ser bem legal, faz horas que a gente está tentando marcar e não consegue. Agora vai acontecer na segunda-feira, às 8 horas. Já agradeço os apoiadores, Sorri Fácil, Lump Bar, Farmaco, Suzana, mais uma vez, essa entrevista fica salva no IGTV. Daí quem pode assistir em qualquer horário. E vamos marcar uma próxima com outro assunto. Fico aberto aí, se as pessoas que estão assistindo também podem mandar direct, a gente pode marcar e mais adiante a gente passa. Super à disposição, tá?
Uma boa noite para ti e para todos que estão assistindo. Tá bom, obrigado. Até mais. Imagina, tchau, tchau. Tchau.